Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui nossa quinta aula de Introdução ao Antigo Testamento 2, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas, estamos falando sobre os livros proféticos. E estamos trabalhando agora sobre o profeta Isaías. Então, vamos continuar aqui nosso material, né? Começamos há pouco falando sobre esse profeta tão especial, e aqui vamos continuar tratando sobre ele. O príncipe dos profetas, o profeta Isaías, um profeta que profetizou na corte, era um profeta da aristocracia e que foi um profeta longevo, que profetizou durante o reinado de vários reis, 4 reis, e morre debaixo, né, de um atentado pelo próprio Manassés. Então, aqui, agora falando um pouco sobre essas características do ministério de Isaías, né? Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, essa primeira parte aqui, por favor. E só lembrando que as nossas aulas são gravadas, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. O esmagamento de Judá sob a pressão dos impérios. Acás, declínio, idolatria, sacrifício do filho, alianças seculares. Reis de Judá, o clima espiritual. Ezequias, reforma apressada, Páscoa sem precedentes, livramento final. Aqui está dando uma abordagem, mais ou menos, sobre o ministério dele, que foi longevo, lembram? De 740 a.C., aí depois até por volta aqui do ano 680. Nós não sabemos exatamente, né, quantos anos exatos, mas é uma média, né? A gente falou há pouco que o ministério dele teve por volta aqui de 50 anos, 740 a 680, mas pode ter sido um pouquinho mais, por volta disso. Então aqui está mostrando um pouco daquilo que ele passou e o ministério dele. Então pega o rei Acasa, que é o rei de Judá, lembrando que aqui já era o reino dividido, né, irmãos? Só recapitulando, que é importante vocês lembrarem que aqui a gente já está trabalhando nessa questão do reino dividido, lembrando que Isaías, ele está profetizando durante esse período. Então é bem interessante que quando a gente olha aqui, a gente vê como que o ministério dele foi significativo, como o ministério dele foi importante. Então, ele estava na tribo de Judá, ou melhor, no reino de Judá, capital em Jerusalém, e ele estava ali na corte, juntamente com esses outros reis, juntamente com os sacerdotes. Então, perceba que o livro do profeta Isaías, que a gente está estudando hoje aqui, essa matéria de introdução, ele vai ter essas características, né, de mostrar isso para nós. Então, lembrando um pouco, eu já tinha mostrado para vocês, né, um pouco, inclusive, dessa questão da tabela cronológica, né, mas é sempre bom lembrar mais ou menos aquela linha cronológica, que é muito importante para que a gente se situe o período de cada rei, de cada acontecimento, tá bom? Então é muito importante lembrar desses episódios, tá? Então, deixa eu até mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui, deixa eu mostrar uma tabela. A tabela aqui dos reis, olha só que interessante. Compartilhar essa tela. Já encaminhei para vocês esse material. Aqui é a linha cronológica dos reis de Israel e de Judá. Então, percebam, Saul, depois vem Davi, temos Isbosete, que é o filho de Saul, que tenta assumir também o reino, vem Davi, vem Absalão, tenta usurpar o reino, vem Salomão como sucessor do trono de Davi, Adonias também tenta fazer uma insurreição, aí depois Salomão continua o seu reinado, vem a divisão do reino, então temos todos esses episódios, né, aqui tanto tribo do norte quanto tribo do sul, e aí vem aqui, por exemplo, olha, Uzias, que também é chamado, aqui é a continuação, né, de Azarias, tá? Então percebam, vem Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. O profeta Isaías profetiza durante todos esses anos. Pode ver que aqui, ó,
nesse período aqui, temos vários acontecimentos, né? Então, temos os acontecimentos da tribo do norte e temos os acontecimentos aqui da tribo do sul, tá bom? Então, deixa eu até mostrar um outro mapa aqui para vocês, só para vocês se situarem sobre a linha cronológica mais uma vez, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha aqui, os reis de Israel, né? Como eu já tinha mostrado em outros episódios, aqui mais uma vez, mostrando mais uma vez esse período dos reinados e os acontecimentos. Deixa eu pegar o outro mapa aqui também, que eu mostrei já nas aulas passadas, tabela cronológica. Gosto demais dessa daqui, para mim é uma das melhores. Ó. Aqui dá para a gente ver nitidamente o que eu acabo de dizer para vocês. Deixa eu aumentar para vocês. Né? Opa, aqui, deixa eu só, aqui, descer mais um pouco. Ó, aqui, profeta Isaías. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Profeta Isaías. O profeta Isaías está profetizando na tribo do sul, e aí, durante os dias do profeta Isaías, tem a queda de Samaria. Percebam, olha aqui. Então, ele participa de vários períodos, tá vendo? O profeta Isaías, ele é antes do profeta Jeremias, né? Quando a gente pega aqui, a gente nota as datas. Então, o profeta Jeremias é quando cai Jerusalém. E o profeta Isaías é quando cai Samaria. Então, percebam, eles estão profetizando ainda no Reino do Sul, tribo de Judá, mas o profeta Isaías, ele profetiza, vê a queda da tribo do norte, com a conquista do Império Assírio, mas o pessoal do sul ainda está sobrevivendo. O que deveríamos esperar aqui, meus irmãos, logo depois da queda de Samaria? Que os reis aqui fossem piedosos, mas não, os reis se desviam, os reis acabam sucumbindo, com exceção aqui no caso de Ezequias, mas percebam, é esse o episódio, tá bom? Então, tudo bem até aí? Olha, figuras importantíssimas aparecem nos dias de Isaías, que é Tiglat-Pileser, que era o imperador da Síria, que foi um dos grandes expansionistas, e o rei Sargão II, que também foi outra pessoa muito importante durante esse período aqui. Então percebam que assim, ele foi contemporâneo de toda essa situação. Percebam que na geopolítica, na economia, na espiritualidade, estavam acontecendo muitas coisas, como hoje acontece também, tá bom? Então, voltando aqui para o material, então, voltando para esse slide aqui, então, agora o profeta, o ministério. Leia para nós, irmã. Dá para ler? Está muito pequeno. Dá para ler. 740 antes de Cristo, chamado morte de Uzias. 701 a.C., cerco de Jerusalém. 680 a.C., martírio sob Manassés. Percebam que 722 está aqui, ó, a queda de Samaria, né? Aqui, ó, aqui embaixo. Leia para nós aqui, irmão, ó. Olha lá. Ascensão da Síria, Tiglat-Pileser. 722 a.C., queda de Samaria no norte. 701 a.C., invasão de Senaqueribe, 185 mil mortos pelo anjo do Senhor. Perceba que coisa fantástica, meus irmãos. Aqui ele está vendo a queda de Samaria, a seção de Tiglat-Pileser, também, como a gente mencionou há pouco, de Sargão, rei Sargão II, né? E nós notamos agora também, mais uma vez, Senaqueribe, agora tentando se levantar contra Jerusalém, e aí onde Deus age juntamente com o profeta Isaías, o rei Ezequias, eles oram, buscam a Deus, Deus os livra da queda, ou seja, olha quanto acontecimento, e olha como foi importante a participação desse profeta, o povo de Deus. Tanto para a tribo do norte que já tinha caído, como uma mensagem de um homem de Deus, lá no sul, mas principalmente para a turma do sul. Mas aí eu pergunto para vocês, adiantou muito? Não, porque algum tempo depois, infelizmente, o povo de Deus também sucumbiu, né, por causa da Babilônia. Então, 680 aqui é a morte dele, né? Então,
Aqui mostrando mais ou menos os impérios e as ameaças. E a última frase aqui, Mima, por gentileza. Essa última frase. O contraste definidor da época. Confiar em alianças estrangeiras ou confiar no Senhor da aliança. Aqui é o ponto alto da mensagem de Isaías. Confiar nas alianças estrangeiras, no Egito, na Síria, na Babilônia, ou confiar na aliança do Senhor. Isaías traz o povo a isso, traz essa geração a esse prisma. Graças a Deus, muitos durante os seus dias deram ouvido, mas nas próximas gerações, os reis e aqueles povos, inclusive da corte, não deram ouvido. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beatriz, lê para nós, por gentileza, filha. Olha só que interessante agora a divisão do livro, né? Lembra, irmãos, a gente não está gastando muito aqui, já mostramos um pouco a data, o autor, a divisão do livro e a estrutura do livro, a gente vai pincelar agora aqui, com base no material do Stanley Ellison, mas notem, como eu já disse para vocês, vários teólogos ortodoxos dividem o livro dando prismas diferentes, todos eles se completam, tá bom? Não temos assim uma definição propriamente dita, dizendo esse é o certo, todos estão certos, há aqueles que nós podemos até dizer que é melhor do que o outro, mas olha só essa observação que o Stanley Ellison mostra agora. Dá para ler para nós, Beatriz, por gentileza? O microcosmo bíblico. 66 capítulos refletindo 66 livros da Bíblia. Primeira metade, o Antigo Testamento. 39 capítulos, versos 39 capítulos do Antigo Testamento. 39 livros, né? 39 livros, isso. Isso, olha só que interessante. Então, pastor, isso foi de propósito? Não creio que foi de propósito. Até porque ele estava escrevendo e o restante vamos dizer assim, meus irmãos, do Antigo Testamento ainda não tinha sido escrito. Ainda muitos outros profetas, Jeremias não tinha escrito ainda. Não tínhamos, por exemplo, Daniel, Ezequiel. Então ele escreve os 66 capítulos, ou vamos dizer assim, essa divisão se faz depois. Mas aqui é vamos dizer assim, é uma estrutura curiosa, porque retrata assim, é como se fosse, literalmente, o livro do profeta Isaías é quase como se fosse uma síntese dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento. O profeta Isaías, por isso que ele é chamado de quinto evangelho, porque ele quase faz uma síntese da antiga aliança e da nova aliança, sendo que a antiga aliança ainda não tinha sido escrita totalmente, e a nova aliança ainda nem existia, e muitos livros aqui ainda nem existiam, mas ele conseguiu ser essa síntese. Curioso, né? Então leia aqui para nós, Beatriz, essa última fala. A lei, a ameaça de julgamento, a majestade de Deus e a condenação do pecado. Então, nos seus primeiros 39 capítulos, ele trabalha isso. E agora, na segunda parte do livro, olha só, leia para nós, Beatriz, por favor. Segunda metade, o Novo Testamento. 27 capítulos, versos 27 livros do Novo Testamento. A graça, o servo sofredor e a salvação. Perceba, pode ler aqui para nós essa parte, Beatriz. Ponto de virada, o capítulo 40 começa com a voz do que clama no deserto, o exato paralelo de João Batista inaugurando o Novo Testamento. Meu Deus, até João Batista aparece aqui, né? Perceba que ele é o profeta que fala do João Batista. Irmãos, por isso que ele é chamado, guardem isso, o profeta Isaías é chamado profeta messiânico, porque ninguém profetizou tanto sobre o Messias e a obra dele e o ministério dele como Isaías. Agora, mais uma vez, meus irmãos, ele não era da escola dos profetas ao lado de Elias e Eliseu. Ele era da corte. Mas, sobretudo, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Percebam, irmãos, não é o dinheiro, não é o status, é o coração. É o coração de quem serve. Ele conseguiu ouvir a Deus de forma lindíssima, tá bom? E aqui, Beatriz, por gentileza.
Escrito 700 anos antes de Cristo, Isaías atua como uma dobradiça entre a lei de Moisés e a graça do Messias. Uma dobradiça, né? Ele faz esse link mesmo. Percebam, meus irmãos, nós protestantes não temos um apreço só ao novo. Nós temos uma consideração especial pelo Novo Testamento, porque ele é a nova aliança. No entanto, nós temos um apreço enorme pela velha aliança, porque a nossa fé na nova aliança está totalmente baseada na tradição judaica, ou seja, o Novo Testamento nasce sobre o Velho Testamento. Como alguém já disse, citando Agostinho, que o Antigo Testamento é o botão da rosa, e o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. Nós sentimos melhor o perfume, vemos a beleza da rosa, mas essa rosa só existe por causa dessa base, tá bom? Isso é fantástico, tá joia? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não. Então, o esboço macro, 2 pontos, os 3 pilares literários. Leia para nós, Beatriz, por favor, o primeiro. Condenação, capítulo 1 ao 35. O julgamento de Deus, julgamento de Sião, das nações vizinhas e de toda a terra. Foco no Santo de Israel exigindo justiça e retidão. Pode continuar, por favor. Segundo pilar, confirmação, capítulo 36 a 39. O interlúdio histórico. A crise de Ezequias, a ameaça síria afastada pela confiança em Deus. A futura ameaça babilônica anunciada pela confiança nos homens. Terceiro pilar, consolação. Capítulo 40 ao 66, a graça e a glória de Deus. Conforto, através da majestade divina, a salvação através do servo sofredor e a glória da restauração final. Fantástico, não? Essa aqui é uma breve síntese, mas percebam, condenação, confirmação e consolação, tá bom? Aqui é uma divisão, né? Debate da autoria, uma obra ou múltiplas. Leia para nós também, por gentileza. O debate da autoria, uma obra ou múltiplas. Alta crítica, premissa básica, 2 ou 3 autores diferentes, capítulo 40 a 66, escritos no exílio. Tradição, Isaías é o único autor do livro inteiro. Cenário geográfico, foco principal na Babilônia em ruínas. Árvores, tradição, árvores, pedras, montes e cidades descritas em 40 a 66 são nativas da Palestina pré-exílio. Teologia e estilo, alta crítica. Mudança de estilo reflete novo autor. ênfases teológicas distintas. Tradição, semelhanças literárias massivas. O termo Santo de Israel permeia e unifica todo o livro. O veredito. Obrigado, Tomé. Só uma pausa. Deixa eu só dizer uma coisa, meus irmãos. A alta crítica faz um desserviço medonho, como eu venho mencionando para vocês. E eu fico triste de ver que isso nasce num contexto protestante. No entanto, meus irmãos, quando a gente começa a ver, né, como eu já mencionei para vocês aqui, a tradição, a ortodoxia, é bem nítido que Isaías é o autor do livro. Essa questão, por exemplo, do cenário geográfico, as árvores e pedras e montes e cidades já eram nativas da Palestina pré-exílica. Ou seja, percebam, meus irmãos, tentar negar a autoria de Isaías, tentar gerar dúvida, é desprezível, porque, querendo ou não, esse foi o profeta que profetizou há 700 anos antes de Cristo, que mais apontou o Cristo. Na hora que eu dou dúvida sobre ele, eu questiono a veracidade dele. Perceba, é totalmente desprezível esses assuntos, porque ao invés de ser uma discussão, no mínimo, que, vamos dizer assim, fosse respeitosa, mas ela desestrutura a fé. Ela não cria mais fé
na gente, ela tenta ir contra a verdadeira fé. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Olha só que interessante. Nós podemos não concordar com o catolicismo, mas nós não podemos negar que tem pessoas que se dedicam a vida toda por causa da sua fé na história católica, não é verdade? Eu posso discordar de um monge, de um padre, de uma freira, mas eles dedicam a vida deles nessa causa. Por que eu estou falando isso? A autocrítica, ela se esquece que um dia o evangelho chegou para nós através do martírio de milhares de pessoas. Ou seja, estamos aqui, meus irmãos, porque houve missionários, houve reformadores, pré-reformadores, uma igreja que foi esmagada pelos ímpios, pelos tirânicos, pelos imperadores, simplesmente porque críamos em Cristo. Percebam que a autocrítica, ela acaba desprezando essa história pela qual a gente carrega. Estão entendendo? É muito desleal, né? Então fica aqui o meu desabafo, tá bom? O veredito, Tomé. Evidência bíblica. O Novo Testamento cita Isaías mais que qualquer outro profeta. Jesus, Paulo e João Batista citam ambas as metades, atribuindo-as unicamente a Isaías. Ou seja, quando o Novo Testamento cita o profeta Isaías, cita todo o profeta Isaías, do capítulo 1 ao 66, a primeira parte e a segunda parte, e cita dando nomes. Logo, temos, vamos dizer assim, né, essa base bíblica do Novo Testamento, e como foi mencionado, o Novo Testamento cita constantemente, né, o profeta Isaías, tá bom? Tudo bem até aí? Continua para nós, Tomé, por gentileza? O propósito duplo da profecia: advertir a existência de santidade, alertar a nação do julgamento iminente, condenar a idolatria contínua e a dependência de alianças políticas, Egito e Assíria. O Santo de Israel não tolera a corrupção disfarçada de rituais. Ou seja, olha só como a proposta dele é essa, de advertência. Meu povo, era como se Deus estivesse dizendo, Samaria caiu, o reino do norte caiu, as 10 tribos pereceram. Deus exige de todos nós santidades. Tomemos cuidado. Tribo do sul, olha as alianças com o Egito e com a Síria. Nós podemos nos comprometer. Deus não quer isso de nós. Façamos aliança com aquele único que merece a nossa aliança. E a segunda base, né, do outro propósito, leia para nós, por gentileza. Lembrar o programa de redenção. Reconfortar a nação com a promessa de libertação final. Garantir que a salvação virá através do Messias. O plano inclui o resgate primeiro pelo servo sofredor e depois pelo rei. Olha que lindo. Então aqui era tanto advertência quanto uma lembrança, mostrando ali, olha, Deus estará fazendo uma obra de redenção entre nós. E o tema central? A salvação vem do Senhor, não de ídolos ou alianças humanas. Amém? Então olha só o propósito duplo da profecia. A majestade inflexível e resgate íntimo. Leia para nós, Tomé, aqui o primeiro bloco, por gentileza. O Santo de Israel, Kadosh Israel. Uso 25 vezes em Isaías, raro no resto do Antigo Testamento. Origem, a visão no templo, capítulo 6, e o clamor dos serafins, Santo, Santo, Santo. Significado, a inflexível santidade de Deus no meio de um povo impuro. Deus poderoso para salvar, mas que jamais livra quem resolve viver em pecado. Percebam, meus irmãos, olha que coisa linda essa mensagem, né? Isso serve para nós hoje de uma forma magistral. E agora, essa outra expressão, o Redentor, ou Goel, né? Por favor, também. Uso 13 vezes na segunda metade de Isaías. Origem do verbo Gaal, aquele que compra de volta um escravo ou propriedade, como no ano do jubileu. Significado, um libertador para refugiados, cegos e surdos.
o resgate amoroso e espiritual para aqueles que se arrependem. Olha essa expressão, meus irmãos. Percebam, o Santo de Israel, 25 vezes, 13 vezes o Redentor é usado, né, dentro desse contexto do verbo de Gaal, aqui ensinando o povo. Olha que maravilhoso, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Beatriz, leia para nós, por gentileza, aqui, esse próximo slide, por favor. A autenticação pela precisão profética. Curto prazo, eventos contemporâneos. Captura de Israel pela Síria, retrocesso do sol em 10 graus e a cura do rei Ezequias. A destruição de 185 mil soldados assírios em uma única noite. Ou seja, durante aqueles 50 anos de profecia, algumas profecias aconteceram enquanto ele estava vivo. E aqui são algumas demonstrações maravilhosas já. Retroceder o sol em 10 graus, a destruição dos assírios, a captura de Israel pela Assíria, ou seja, curto prazo, né? A profecia ela tem esse alcance. Pode acontecer hoje, pode ser a médio prazo ou a longo prazo. E olha agora aqui, médio prazo, veja para nós, por favor. A assinatura de soberania. A nomeação exata do rei persa Ciro, capítulo 44 e 45, 150 anos antes do seu nascimento, como libertador dos judeus. A queda da Babilônia e a profecia precisa de que jamais seria reconstruída. Meus irmãos, isso daqui é de arrepiar. Médio prazo. Deixa eu só dar um dado aqui. Dos dias da Síria, ela era o grande império. Então, por enquanto, a Síria ainda aqui estava sendo soberana nos dias de Isaías. Mesmo depois da morte de Isaías, a Síria ainda era o império dominante. Depois, a Babilônia vence a Síria tem a queda ali por volta do finalzinho da vida de Isaías, mas percebam, vem a Babilônia e o império medo-persa ainda nem existiam, porque o império dominante era a Síria. Então aqui ele já profetiza sobre a Babilônia, e ele profetiza não só sobre a Babilônia, mas a queda dela, dizendo que nunca mais ela seria de volta reerguida. Percebam, meus irmãos, até recentemente, algumas décadas atrás, Saddam Hussein tentou reconstruir Babilônia. Babilônia, depois que Isaías profetizou, já várias pessoas tentaram reerguer ela das cinzas e não vai conseguir. Por quê? Porque Deus disse que ela jamais seria reconstruída. Então, guardem isso, meus irmãos. Isso daqui é magnífico. Aqui é médio prazo, mas é um médio prazo que está já quase longo prazo. Aqui também, médio prazo, seria essa nomeação de Ciro. Olha só que interessante. O Império Medo, existe o reino Medo e o reino Persa, mas não existe o Império, porque o Império vai existir somente depois da queda da Babilônia. Haviam, sim, reis chamados Círios, mas quando Isaías profetiza sobre o Ciro, que era o eleito de Deus, como também está lá em Esdras, ele profetizou 150 anos antes do advento. E percebam que Ciro, até hoje, historicamente, aquele imperador que dá ali a libertação não só para os judeus, mas para muitas outras nações, onde até tem o rolo de Ciro. Ciro é o primeiro a fazer uma declaração dos direitos humanos na história mundial. Você tem que lembrar, meus irmãos, que cada reino pensava só em si, e o império pensava só em si, mas ele vai na contramão da história mundial. Você tem que lembrar que na antiguidade tínhamos os impérios sumérios, tivemos o império egípcio, tivemos o império babilônico, neobabilônico, assírio, neoassírio, e agora aqui a gente está falando do império medo-persa, de uma pessoa profetizada por Isaías e de uma pessoa que Deus estava dizendo que era o eleito dele. E aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia 150 anos depois da vida de Isaías, ao ponto que ele é aquele que pratica a primeira declaração de direitos humanos. Ou seja, isso tem 2.500 anos de idade atrás. Totalmente diferença, né, do Irã hoje ou dos persas hoje. Mas aqui isso fica
claro para nós o poder da profecia ou de um escrito de um profeta, tá bom? Lindo, não, irmãos? E o longo prazo? Leia para nós, Beatriz. Validação escatológica. Como os milagres imediatos foram cumpridos cirurgicamente, o leitor pode confiar plenamente nas promessas finais. O dia do Senhor, a restauração da terra e o reino messiânico de paz. Aleluia. Não precisamos falar mais nada. Isso ainda não chegou. A gente vive os respingos daquilo que virá, mas a gente ainda não viu o grande dia do Senhor. Mas assim como Deus cumpriu as suas profecias a curto prazo, a médio prazo, até hoje nós somos testemunhas de que a Babilônia não pode ser reconstruída, porque Deus disse, e assim será, um dia vai acontecer essas profecias de Isaías. Posso ouvir glória a Deus? Fantástico, não? Amém. Glória a Deus, né? Tudo bem até aí? Deixa eu fazer uma menção aqui, meus irmãos. Isaías 61, quando nós lemos Isaías 61, há 2 tempos em Isaías 61, tá bom? Podem ver que lá em Lucas 4, Jesus lê na sinagoga o profeta Isaías. E o profeta Isaías, em versículos 1 em diante, mostra que uma profecia ela pode ter 2 tempos, tá bom? Jesus é aquele que é ungido pelo Espírito, que cura as pessoas, etc e tal, mas pode ver que a segunda parte dessa profecia, que é o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ainda não chegou. Ou seja, há uma pausa numa profecia. Vamos fazer essa lição de casa? Não sei se vocês já viram. Abra a sua Bíblia em Isaías 61, irmãos. Vale a pena a gente fazer aqui essa lição de casa juntos. Isaías 61, vou compartilhar inclusive aqui na nossa tela com vocês aqui. Ó. Isaías 61, vou compartilhar. Olha só que interessante. Leia para nós, Tomé, por gentileza, o texto bíblico. Eu vou ler também Lucas 4. Do 1 em diante, até o 2, a primeira parte do 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Joia. Aqui, ó. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Percebam que Jesus leu na sinagoga, lá em Lucas 4, até aqui. Ele não leu daqui em diante. O dia da vingança do nosso Deus. E ele não leu daqui em diante. Por quê? Porque essa profecia de Isaías, ela se cumpre na vida de Jesus até aqui. Um dia o Senhor vai vir julgar a terra e cumprir o restante dessa profecia. Mas ainda não chegou. Percebam, meus irmãos, como uma profecia ela pode ser dada, parte acontece, estamos vivendo Isaías 61 já há quase 2000 anos, em algum período vai se fechar esse parênteses, vai se fechar essas aspas, e aí vai vir o grande dia da vingança do Senhor. Quer ver? Lucas 4, olha só que interessante, Lucas 4, versículos de número 18, vamos confirmar. Eu estou mostrando isso para vocês, porque isso é maravilhoso, meus irmãos. A gente segura nas mãos o livro de Deus. Percebam, por que a teologia liberal não valoriza isso? Por que os críticos não valorizam isso? É porque é tudo desviado, meus irmãos. Então, eles vão acreditar nessas coisas. Por isso que eu falo assim, até com certa repulsa. É repulsa mesmo. Me entenda, meus irmãos, nada contra a intelectualidade, mas tudo contra a maneira em que eles tentam negar a palavra do Senhor. Olha só aqui, ó. Jesus na sinagoga, ó, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o, versículo 17, Lucas 4, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ponto final. E, fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se
e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Aleluia! E ainda a gente está diante dessa profecia. O ano aceitável vai vir. Ou melhor, o dia do juízo do nosso Deus virá. Quando será? Nós não sabemos. Tá bom, meus irmãos? Fantástico ou não é? Olha o poder de uma profecia. Vê se a escola crítica valoriza isso. Porque eles não creem, meus irmãos. Eles vão falar que Isaías, né, não foi quem escreveu, isso daqui não é verdade. Né? Tolos. Com todo respeito, tá, meus irmãos? Eu digo isso com pesar, porque, como eu disse há pouco, fazendo a minha crítica, meus irmãos, nós estamos sendo, eu diria, fundamentados debaixo de tantos mártires, de tanto sangue, de tantas pessoas, como o próprio profeta Isaías, que foi partido ao meio para que essa mensagem chegasse até nós, tá bom? Por isso que eu falo com tanta repulsa a eles. Tudo bem? Tudo bem sobre essa questão da precisão profética? Leia para nós, irmã Sônia, o próximo slide. As duas faces da rebelião, soberba e cegueira. A queda de Lúcifer, capítulo 14. Por trás do arrogante rei da Babilônia, Isaías descreve o poder diabólico original. A presunção de ser igual ao Altíssimo, resultando em ser precipitado do céu ao abismo. O destino supremo do orgulho cósmico. Perceba que aqui, nesse primeiro momento, até mesmo a Babilônia serviu como pano de fundo para ilustrar aquilo que Satanás é e fez. Ou seja, toda queda tem uma origem. Qual é a origem? O orgulho. A independência. De quem? De Deus. Perceba, meus irmãos, quando nós damos ouvido ao nosso orgulho, nós nos tornamos diabos de nós mesmos. Eu não preciso seguir o diabo, basta eu ser um orgulhoso, porque eu me torno o diabo de si mesmo. Por isso que nós não vivemos em função de si, mas nós seguimos aquele que nos redimiu e nos humilhamos a ele e esperamos por ele, tá bom? Então toda rebelião tem uma origem, a soberba, a arrogância, que nos cega, criando em nós uma expectativa daquilo que nós não somos e não podemos nos tornar, exceto os condenados. E aqui, né, o sarcasmo contra a idolatria, capítulo 44 a 46, primeiro. Metade 1. O homem faz fogo para se aquecer e assar seu pão. Metade 2. Com a outra metade do mesmo bloco, esculpe um Deus, ajoelha-se e diz: salva-me. A idolatria é exposta como um problema de obstinação e estupidez espiritual, não apenas intelectual. Ou seja, toda idolatria, ela é inflacionária. Guarde isso, meus irmãos. Se nós não rompermos a idolatria na raiz, começamos com um ídolo e logo, pouco tempo depois, ele dá um filhinho. Não tem jeito, ele nasce. Olha aqui é o sarcasmo, mostrando Isaías profetizando contra os idólatras, que pega um pedaço de pau, faz ali, né, um fogo para se esquentar, e com o outro metade faz um ídolo e diz: tu és o meu Deus, e ainda diz: salva-nos. Ou seja, a idolatria, ela é inflacionária. Ou nós arrancamos ela na raiz, ou nós, mais cedo ou mais tarde, teremos os nossos postes ídolos. Tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós, Bia, por gentileza. As estratégias pessoais do coração de Deus. Não, tragédias. Ah, tá. As tragédias Tem pessoais. problema. As tragédias pessoais do coração de Deus. A paternidade rejeitada. Capítulo 1. A dor. Filhos rebeldes e delinquentes. Criei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Corrupção severa. A promessa, eles reconhecerão o Senhor como Pai Redentor, restaurando a filiação. Capítulo 63. Ou seja, mostrando um pouco dessas tragédias. Aqui percebam, irmãos, Isaías foi visto ao povo de Judá e Jerusalém como ainda um profeta de esperança. Porque cai a tribo do norte, nascem
reis, déspotas, desviados, e ele continua profetizando: povo, dê ouvido a Deus, faça aliança com Deus. Mas assim como Deus usa ele para repreender o povo, mas ao mesmo tempo ele dá esperança. E o povo estava vivendo diante dessa relação, mas isso não nega que a mensagem dele foi uma mensagem difícil, principalmente para a corte. Segunda tragédia. Leia para nós, Bia, por favor. A vinha decepcionante, capítulo 5. A dor, Deus plantou e cuidou, mas a vinha de Israel produziu apenas uvas bravas, violência e injustiça em vez de retidão. A promessa, Israel se tornará a vinha deliciosa que chegará ao mundo inteiro de bons frutos, capítulo 27. Ou seja, sempre que vem uma repreensão, vem uma mensagem de consolo, dizendo: olha, me dê ouvido. E a terceira tragédia pessoal, por nós? Leia para nós, por favor, Fia. A esposa infiel, no capítulo 54. A dor, Israel agiu como uma esposa infiel, abandonou seu marido divino em apostasia. A promessa, serão restaurados, o Senhor terá compaixão como um noivo se desposa uma donzela. Percebam que os profetas, meus irmãos, desse período chamado clássico, profetas que escrevem, eles, percebam, eles tratam Israel, eles tratam Jerusalém como esposas que se afastaram de Deus, praticaram adultério espiritual, apostasias, mas Deus sempre estava ali mostrando o seu terno amor, a sua misericórdia, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem? Alguma pergunta? Continua para nós, Bia, por gentileza. Olha que interessante, irmãos, ó, esse slide, né? Dá uma ideia muito linda do resumo. Percebam, a gente está trabalhando um pouco aqui na construção. Nós estamos trabalhando com 66 capítulos, por isso não dá para ser rápido, tá? Então, Bia, por gentileza. A arquitetura da consolação, o efeito escadaria. A grandeza de Deus na criação. Capítulo 40 a 48. Aviso final em 48:22 para os perversos não há paz. Ou seja, é praticamente 80%, né, desse conteúdo está tratando desse assunto. Agora aqui, por volta de 50%. Olha só, leia para nós, Bia, por favor. A graça de Deus na salvação, capítulo 49 ao 57. Aviso final em 57:21 para os perversos não há paz. E agora 20%, que seria esse contexto. A glória de Deus na restauração, capítulo 58 ao 66. Aviso final em 66:24, foco na condenação eterna. O cume literário, capítulo 53. Ou seja, o ápice é o capítulo 53 ou 52, metade dele em diante, e o 53. Pode ler para nós, Bia, por favor? Os 3 capítulos iniciais criam um crescendo até o capítulo 53. Os últimos 13 decrescem, espalhando as bênçãos daquele evento para o mundo. Um design cirúrgico de 27 capítulos focado no centro. Então, aqui é uma síntese, né, bem curiosa da obra de Isaías, tá bom? Só para enriquecer, né? Pode continuar lendo para nós, irmã, por favor? A identidade do servo do Senhor. Não de baixo para cima? De cima para baixo. Ah, não, de baixo para cima, por favor. Tá. Nível 1, a nação de Israel. Chamado para ser servo, mas frequentemente retratado como cego, surdo e tendo falhado em sua missão. Capítulo 41 e 42. Nível 2, o remanescente fiel. A porção minoritária que manteve a fé, atuam como testemunhas de Deus diante da nação. Capítulo 48 e 49. Nível 3, o Messias. O servo perfeito e solitário. Cumpre tudo o que a nação falhou em fazer. Redime tanto Israel quanto o mundo. Capítulo 52 e 53. Guardem essa expressão, meus irmãos. A obra do Messias cumpre aquilo que nós jamais cumpriríamos. Ele cumpre a parte que Israel falhou, que Judá falhou, que Jerusalém falhou, que o mundo falhou, mas que ele cumpre para todos aqueles que já viveram e para todos aqueles que vivem e existirão. Isso é maravilhoso. E o profeta Isaías trabalha nisso de forma magistral, tá bom?
Leia para nós agora, meu irmão Tomé, por gentileza, vértice da pirâmide, Isaías 53. Olha que coisa linda. O paradoxo. O servo não tem beleza para atrair olhares, é desprezado e rejeitado pelos homens, no entanto, é do agrado do Pai esmagá-lo, pois carrega as transgressões de todos nós como oferta substitutiva. Cordeiro, Isaías 53, 7. A matemática da redenção. Os versículos 5 a 8 constituem o meio exato estrutural do capítulo 53. Exatamente no centro do capítulo central de toda a sessão de consolação encontra-se a palavra cordeiro. Ou seja, meus irmãos, perceba que aqui, olha a profecia do cordeiro. Aquele cordeiro que Moisés já tinha apontado, que precisava fazer o sacrifício para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus, nem dos egípcios que crescem. Agora Isaías estava apontando aquele cordeiro de forma profética, que ele viria. E percebam como o texto o chama. E aqui, leia para nós, Tomé, por gentileza, essa última frase. Conexão Novo Testamento. É a única vez no Antigo Testamento que o Messias é diretamente chamado de Cordeiro, título que João Batista usaria séculos depois. Eis o Cordeiro de Deus. Aleluia! Meus irmãos, isso daqui é maravilhoso. 700 anos antes do nascimento do Cordeiro, ele aponta o Messias, que vai ser um servo sofredor, que vai ser desprezado, mas que pelas suas pisaduras seríamos sarados. Ele é o Cordeiro, ele vai ser esmagado no nosso lugar, ele vai ser colocado ali por Deus para ser o nosso representante, mas ele é o Cordeiro de Deus. Percebam? E o profeta João Batista vai resgatar isso e vai ratificar isso. Magnífico, não, meus irmãos? É apaixonante, né? Tá bom? Leia para nós, Tomé, por gentileza, Cristologia, já estamos concluindo. O quinto evangelho, uma cristologia completa. A pessoa, nascido de uma virgem, concepção sobrenatural, ou melhor, né, o Messias Emanuel. A pessoa, nascido de uma virgem, concepção sobrenatural, Deus em carne humana, capítulo 9, versículo 6, descendente de Davi e criador de todas as coisas. O caráter, manso para com os aflitos, não apaga o pavio que fumega, absolutamente justo, vingativo e irado contra a perversidade na segunda vinda. A obra, introduzido por um precursor no deserto, transpassado, moído e sepultado com os ricos, vencedor da morte, esmagando os inimigos e reinando em Jerusalém. Nenhuma outra profecia do Antigo Testamento pintou um retrato tão milimétrico, paradoxal e glorioso de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que o rabinato, durante séculos, valorizou a Torá, desprezou os profetas. Porque se eles estudassem os profetas, eles se esbarrariam aonde? Com Isaías. E quem estuda os profetas, meus irmãos, desemboca aonde? No Cordeiro, no Messias, no Emanuel. Por isso que nós precisamos proclamar esses livros em tempo e fora de tempo, para judeus e gentios, porque eles atestam que Jesus é o Messias e ele é o Emanuel, que veio nos salvar. Tá bom, meus irmãos? Para a gente concluir agora, terminou esses idades. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, meus irmãos? Fantástico, não? Fantástico, Maravilhoso. não? Coisa linda esse material, viu? Eu particularmente amei demais esse material, né? Então, alguma dúvida sobre o livro de Isaías? Querem fazer alguma pergunta? Pode continuar, pastor. Podem perguntar à vontade, tá, meus irmãos? Se não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode ir para Jeremias agora, né? Podemos ir para Jeremias? Pode. Joia, então. Então, terminamos aqui o livro do profeta Isaías. Então, vamos fazer assim, meus irmãos, vamos parar a nossa gravação. Nós iniciaremos agora
logo na sequência o profeta Jeremias. Tá bom? Tudo bem? Fechado? Fechado, tá certo. Então tá, vou encerrar aqui nossa gravação.